Antes de começar o nosso documentário de fato, eu resolvi trazer para vocês uma visão geral sobre essa obra linda que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, uma importante obra para a literatura brasileira. Vidas Secas conta a trajetória de uma família de retirantes nordestinos, formada por Fabiano, Sinhá Vitória, seus 2 filhos e a cachorra-baleia. Fugindo da seca e da fome, eles percorrem o sertão em busca de sobrevivência. Em determinado momento, conseguem trabalho em uma fazenda e passam a ter uma vida um pouco mais estável, mas continuam enfrentando a exploração, injustiça e dificuldades causadas pela pobreza. Ao longo da narrativa, cada personagem revela seus sonhos, medos e limitações, mostrando como nas condições de vida afetam sua humanidade. No final, com a volta da seca, a família é obrigada a abandonar novamente tudo que construiu e seguir viagem pelo sertão em busca de um futuro melhor. Dessa forma, a obra retrata um ciclo de sofrimentos que marcou a vida de muitos nordestinos e faz uma crítica às desigualdades sociais do Brasil. E aí, cara, tudo bom? Opa, Giuseppe, e aí? O que você manda pra nós hoje, craque? Cara, eu tava procurando um livro bom pra eu ler, velho. Vocês têm algum pra me indicar? Já leu Vidas Secas? Rapaz, não, cara. Bom, primeiro a gente tem que entender que a seca é um dos fenômenos que mais marcaram a história do Nordeste brasileiro. Graciliano Ramos transformou essa história em uma das obras mais importantes da literatura nacional. Vidas Secas foi publicada em 1938 e pertence à segunda fase do modernismo. A obra retrata a vida difícil dos retirantes nordestinos e apresenta uma forte crítica a desigualdades sociais. Seu autor, Graciliano Ramos, foi um dos maiores escritores brasileiros. Ele foi conhecido por escrever histórias realistas que mostram os problemas enfrentados pelas classes mais pobres da sociedade. E no que se resume a história? Bom, a história acompanha Fabiano, sim a Vitória, que é a esposa de Fabiano, e seus 2 filhos e a cachorra, que se chama Baleia. A família atravessa o sertão em busca de abrigo e melhores condições de vida. Pô, cara, achei muito massa, velho. Vou ler ele. Nessa história, a gente acompanha a vida da família de protagonistas, que vivem na miséria por conta da seca e das desigualdades sociais. Eles passam a obra inteira em busca de uma melhoria de vida. Podemos perceber isso pela visão de Sinhá Vitória e pela representação da cachorra-baleia. A seca é o principal desafio vivido pela família. Sem água e sem alimentos, a sobrevivência torna-se uma luta diária. A obra também evidencia a desigualdade social, mostrando como algumas pessoas possuem recursos enquanto outras vivem em extrema pobreza. E para complementar a nossa apresentação, trouxemos algumas entrevistas de pessoas do nosso convívio e perguntamos a elas o que elas acham sobre o Nordeste, sobre a seca vivida no Nordeste e sobre a obra tão importante de Graciliano Ramos. Bom dia, meu nome é Caio, eu tô aqui com o Alan do segundo F e eu vou fazer umas perguntas pra ele. Bom, eu queria perguntar pra você o que você acha sobre o preconceito que os outros estados têm com o povo do Nordeste. Olha, esse preconceito com outros estados, com o Nordeste, vem de muito tempo e eu acho isso muito difícil, como a gente mesmo, que pode morar em outros estados do Brasil e pode ser mal visto aqui por ter nascido na Bahia. E eu queria também saber o que você tem a dizer sobre, meio que, ao contrário do que esse povo fala, o que você tem a dizer sobre o nosso povo aqui, ao contrário da visão que eles têm da gente. Não, eu queria aqui falar que o povo nordestino é um povo bastante trabalhador e bastante disciplinado.
conhecido, mas esses povos têm que entender que o povo nordestino não é isso que eles pensam e que a gente pode dar a volta por cima, né? E por não ter essa visão sobre a gente. É isso. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou aqui com a Alice, do primeiro ano, e a gente vai fazer 2 perguntinhas para ela, para a nossa entrevista. O que você acha do preconceito que as pessoas nordestinas sofrem? Bom, eu acho que é uma coisa que acontece há muito tempo, que já deveria ter passado, que eles sofrem com vários tipos de estereótipos que colocam na sociedade, em formas de falar, em formas de se expressar, e eu acho que isso já é um problema que existem várias formas de serem solucionadas, mas que as pessoas ignoram. Como você acha que esse problema pode ser solucionado? Bom, eu acho que desde sempre deve ser implantado nas escolas, na educação, para que desde sempre as crianças já cresçam sabendo que fazer discriminação com certas classes sociais é errado. E também quando algumas pessoas ouvirem, já formadas, adultas, ouvirem esse tipo de coisa, já cortarem, porque quanto mais isso é repassado, mais pessoas acabam falando e acaba sendo como se fosse uma epidemia sendo passada para toda a sociedade. Valeu, Alice. Muito obrigado. Nada. Bom dia, meu nome é Gustavo, estou aqui com o professor de História, Wilson. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre o preconceito que as pessoas têm com as pessoas do Nordeste. A xenofobia é uma coisa que acontece tanto por parte de pessoas que vêm de fora quanto dentro do nosso próprio país. O Norte e o Nordeste, no caso do Brasil, ele é o alvo principal, né? Acredito que muito por conta do nosso processo colonial, né, de como a gente começou a se explorar a partir do Nordeste, depois como esse eixo econômico ele muda para o Sudeste e todo o desenvolvimento vem a partir daí de urbanização, industrialização, enfim. Então a grande mídia está no Sudeste, né, as grandes indústrias estão no Sudeste e acaba que o Nordeste acabou ficando excluído, né? A gente tem um processo de imigração, né, o êxodo do Nordeste para o Sudeste também, que ajuda muito a fomentar essa xenofobia, né, de que os nordestinos são bagunceiros, de que não seguem as regras, que são inferiores, só servem para trabalhar, enfim. E que uma maneira de mudar um pouco disso é valorizar aquilo que o Nordeste tem de melhor, né? Desde os recursos naturais, as belezas naturais, até a força da nossa cultura, né? Grande parte daquilo que é a cultura do Brasil, seja ela na música, na literatura, enfim, são de pessoas que vêm do Nordeste, são artistas nordestinos, são intelectuais do Nordeste. Eu acho que valorizar isso é um caminho para a gente mudar um pouco dessa realidade. Bom, para finalizar, Vidas Secas mais do que retrata uma família sertaneja. Ele evidencia como a ausência de direitos e oportunidades pode comprometer a dignidade humana. Ao escrever sobre personagens simples e quase sem voz, Graciliano Ramos deu visibilidade a uma parcela da população que durante muito tempo permaneceu à margem da sociedade e das decisões políticas. Sua obra não busca apenas narrar uma história, mas provocar uma reflexão sobre as consequências da desigualdade e da indiferença diante do sofrimento humano. Mesmo com avanços conquistados pelo Brasil desde a publicação do romance, em 1938, muitos desafios apresentados na obra ainda podem ser perceptidos em diferentes regiões do país. A pobreza, a exclusão social, a dificuldade de acesso à educação, ao trabalho e outros direitos fundamentais continuam sendo afetados por milhões de brasileiros. Isso demonstra que Vidas Secas permanece atual, não porque o tempo parou, mas porque parte dos problemas denunciados por Graciliano Ramos ainda exigem soluções concretas. Por isso, o romance atravessa gerações e mantém sua relevância, ao preservar a memória de uma realidade muitas vezes ignorada. A obra nos convida a olhar além das páginas do livro e refletir sobre o compromisso coletivo de construir uma sociedade mais justa, em que a dignidade, a igualdade de oportunidades e o respeito ao direito humano deixam de ser privilégio e se tornam uma realidade para todos. Ao final, percebemos que Vidas Secas não oferece respostas fáceis, mas desperta perguntas que continuam essenciais para a sociedade brasileira. Enquanto existirem pessoas privadas dos seus direitos e de condições dignas da vida, a mensagem de Graciliano Ramos continua sendo necessária. Lembrando que compreender o passado é também um passo importante para transformar o presente e construir um futuro mais justo.